Henker que vive duas vezes. Capítulo 530. Dragão divino demoníaco gigante. 5. Felizmente, Yon-Woo estava certo. Isso é, eu vejo. Os dragões seguiram o mesmo caminho que nós. A alma dos olhos do grande guerreiro se arregalou quando ele assentiu em compreensão. Os dragões também queriam subir aos andares mais altos, mesmo que fosse por um motivo diferente. Antes de sermos extintos, os dragões também já eram uma raça ameaçada. Ao contrário da alma do grande guerreiro, o antigo dragão Calatus não se mexeu mesmo quando o grupo de Yon-Woo se aproximou dele. Qualquer um que estivesse assistindo teria presumido que ele já estava morto. No entanto, Yon-Woo percebeu que Calatus estava em hibernação profunda. Ele provavelmente estava conservando energia ou provavelmente cedeu ao sono, não querendo mais sofrer. Yon-Woo não achava que o caos rastejante teria permitido que Calatus dormisse assim. Mas Calatus provavelmente encontrou uma maneira, já que era versado em magia. Eu deveria acordá-lo mais tarde. Yon-Woo pensou que primeiro precisava tirar Calatus daqui. Calatus ajudou a trazê-lo para cá e disse-lhe que a alma de Jeong-Woo estava nas trevas. Era provável que ele soubesse bastante sobre o caos rastejante e as trevas. Do último rei dos gigantes ao rei dos dragões. Haha, parece que não é o Crawling Chaos que está coletando, mas você. O que você está tentando fazer com esses seres que desapareceram há muito tempo? Acho que você não vai ficar entediado já que tem tantos com quem conversar. Os Exuvia e do Rei Macaco riram, felizes em ver que seus companheiros estavam crescendo em número. Yon-Woo acenou com a cabeça e abriu a espada devoradora de espíritos de Hades para separar Calatus do caos rastejante. Assim como ele havia feito com a alma do grande guerreiro. Seus fatores dracônicos aumentaram dramaticamente. Rei Macaco. Sim, você está pronto agora? Sim, o que devo fazer para obter as revelações? Yon-Woo não tinha ideia de como encontrar as revelações neste lugar de fantasmas presos que transbordava de muitas memórias e vestígios. Parecia que ele teria que fazer muito esforço para encontrar as revelações. No entanto, os Exuviai do Rei Macaco tinham uma compreensão profunda do inconsciente devido a todo o tempo que passaram no inconsciente de Yon-Woo. Além disso, ele era um dos rostos do demônio celestial, que administrava a biblioteca Shandong, então era possível que ele soubesse de alguma coisa. Não há muito nisso, apenas faça o que você faz de melhor. Yon-Woo inclinou a cabeça confuso, sem entender o que a Exúvia do Rei Macaco estava dizendo a princípio. Então, quando entendeu, ele riu. Tudo bem, então. Yon-Woo fechou os olhos, construindo um plano dentro de sua cabeça. Ele falou em voz baixa. Nêmesis, Nike. Uau! Instantaneamente, a pedra do pecado vibrou descontroladamente. O vazio se abriu para revelar Nêmesis. Uma chama brilhou na cabeça de Nêmesis e lentamente se dispersou para revelar Nike. Nêmesis cresceu colossalmente depois que Yon-Woo consumiu a cobra de Akasha e passou por metamorfose. Era como se o vasto mundo do inconsciente do caos rastejante tivesse se tornado menor, embora Nêmesis nem estivesse mostrando sua forma completa. Ele só havia tirado uma parte dele do vazio enquanto o resto ainda estava enrolado por dentro. Você nos chamou, mestre? Uau, onde é isso? É muito difícil respirar. Enquanto Yon-Woo acenava com a cabeça em resposta à pergunta de Nêmesis, Nike bateu as asas para voar para os braços de Yon-Woo. A Nike tinha quase metade do tamanho de Yon-Woo agora. Ah, o que é isso? Um pouco maior e ele alcançará meu dragão. O que você alimentou para ele? As Exúvias do Rei Macaco exclamaram em espanto enquanto ele olhava para Nêmesis. Então, ele se virou para Nike, que deixou um rastro de fogo enquanto se movia. E este é bonito. Bonito e redondo também. Ah, eu quero um pouco de frango frito. Foi bom quando eu o tive uma vez. Mestre, este velho é estranho. Ele é assustador. A Exúvia do Rei Macaco estava estalando os lábios. Yon-Woo olhou para ele perplexo. Como ele sabia sobre frango frito? Embora Nike não soubesse o que era frango frito, ele se afundou ainda mais nos braços de Yon-Woo, sentindo uma ameaça. Yon-Woo acariciou a cabeça de Nike, dizendo que estava tudo bem. Embora Nike já estivesse crescido, ele ainda era uma criança e esfregou a cabeça no peito de Yon-Woo. Sentindo-se seguro novamente, Nike bateu as asas e olhou para cima. Você quer que eu queime tudo isso, certo? O que Yon-Woo fez de melhor foi sua capacidade de causar estragos. Sim, vou deixar isso com você. E ri, você pode confiar em mim. Eu não queria mais olhar para essas coisas de qualquer maneira. Olá, Nike se transformou novamente em fogo, e chamas azuis instantaneamente se espalharam pelas paredes deste mundo, formando um enorme tsunami de fogo. Tudo começou a queimar. Nike era uma fênix que segurava o fogo da vida, o que significava que ele tinha uma grande afinidade com a purificação. Não havia melhor contramedida para o caos e a energia desordenada do caos rastejante. Kia, Ki, todos os fantasmas gritaram enquanto suas almas queimavam. No entanto, a alegria seguiu a dor e o alívio encheu seus rostos enquanto desapareciam. O mundo do inconsciente do caos rastejante começou a tremer turbulentamente. O espaço começou a tremer como se houvesse um terremoto, e objetos estranhos começaram a chover, aglomerados de vestígios. As conquistas que o caos rastejante acumulou ao longo dos tempos quebraram e estavam caindo. Nêmesis assistiu à cena sem palavras e se espalhou silenciosamente na escuridão. Então, a energia dos sonhos começou a ondular ao redor deles,
e os horríveis pedaços de vestígios começaram a se transformar em letras. Yon-Woo estabeleceu temporariamente seu território no mundo do Crawling Chaos. A técnica de Nêmesis permitiu que Yon-Woo diferenciasse facilmente todas as peças e escolhesse aquelas de que precisava. De repente, Yon-Woo puxou um livro preto grosso. Foi o item que ele criou depois de explorar os locais dos gigantes. O livro do Rei Negro. Malachi o chamou de Livro de Enoque, e L'Infernal o chamou de Lemegeton. Foi uma coleção de profecias, em suma, as revelações. Vibração. O livro emitiu uma luz negra e as páginas viraram rapidamente. As primeiras seções eram informações que Yon-Woo obteve da biblioteca Shandong e das Pedras dos Gigantes, mas não foram suficientes. O livro era mais grosso que a largura de sua mão e ele só havia preenchido 10% dele. Os pedaços de vestígios se encaixaram e assumiram diversas formas. O livro do Rei Negro, incompleto, procura as letras que precisa. Letras e páginas neste lugar. A criação está sendo tentada. As cartas foram reunidas. Algumas das cartas caíram no livro preto. Enquanto isso, Yon-Woo se concentrou em fornecer ao livro a imensa quantidade de poder mágico necessária para completá-lo. Foi porque era uma coleção de todas as profecias do universo, ou foi porque o caos rastejante possuía tantos deles? Embora ele tivesse se tornado um com o demonismo e possuísse poder mágico quase infinito com a característica do dragão divino demoníaco gigante, ele teve que dar tudo. Ele sentiu que arriscava perder a força de sua pedra filosofal, coração de dragão e até mesmo de seu próprio corpo, então se concentrou em controlar seu poder mágico. O RRRNG. Os 3 castes do Rei Negro vibraram violentamente. Seu corpo tremeu na tempestade de poder mágico. CHHH. À medida que as letras se apegavam às páginas do livro, uma por uma, o mundo do inconsciente do caos rastejante tremia turbulentamente. Bum! Um grito indutor de arrepio soou. Ele finalmente entendeu, as sobrancelhas das exúvias do Rei Macaco se contraíram. O Crawling Chaos finalmente percebeu o que estava acontecendo. Embora o caos rastejante já não soubesse há algum tempo, os exúvias do Rei Macaco pensaram que demoraria um pouco mais para perceber isso. Pisar no abismo de Yon-Woo já era perigoso o suficiente. O Rei Macaco ficou surpreso com o fato de o caos rastejante poder se mover para cá, mesmo enquanto ele estava focado em sua tarefa no inconsciente de Yon-Woo. Prepare-se e fique em guarda. A alma do grande guerreiro materializou a arma que ele usou quando estava vivo e agarrou seu punho. Yon-Woo não tinha atenção para se preocupar com mais nada. Já era bastante difícil controlar a tempestade explosiva de poder mágico. A Nike teve que purificar enquanto Nêmesis se concentrava em transformar os vestígios em letras. Cabia às exúvias do Rei Macaco e ao grande guerreiro bloquear o caos rastejante. Agora, assim que as exúvias do Rei Macaco gritaram, um número incontável de encarnações caíram de cima, mais do que elas já haviam lidado antes. Para piorar a situação, cada um deles tinha a força de seres divinos superiores. Como o caos rastejante foi o criador deste lugar, seus mecanismos de defesa eram tão fortes quanto ele. Amply, Hui Bang. O Hui Bang na mão do Rei Macaco se alongava infinitamente enquanto ele o brandia. Na sua ponta, Flame Wheel e Lightning Strike foram ativados, causando erupções de fogo e relâmpagos. A alma do grande guerreiro ficou perto de Yon-Woo para protegê-lo. Quando as encarnações que o Rei Macaco não conseguiu bloquear tentaram se aproximar de Yon-Woo, ele se adiantou. Bum, bum, cracracra. Como se estivesse demonstrando como se tornou o poderoso Rei dos Gigantes, a alma do grande guerreiro gritou enquanto ele brandia sua arma. Com cada golpe, o espaço se dividia e múltiplas encarnações eram varridas. A cada batida do pé, o chão revirava, transformando-se em muros altos para impedir a aproximação das encarnações. O Crawling Chaos mudou seus métodos quando as encarnações se viram incapazes de se aproximar de Yon-Woo. Rachaduras apareceram repentinamente nas encarnações. Elas se autodestruíram, liberando a energia dentro delas. Estrondo. Bum. Esse maldito bastardo. As exuviae do Rei Macaco tiveram que se concentrar em neutralizar os ataques quando o Bian que ele enviou ricocheteou de volta como explosões. Qualquer impacto poderia quebrar a concentração de Yon-Woo. E se ele não conseguisse controlar seu poder mágico, seria o fim para eles. Crawling Chaos, você é sádico até o fim. A alma do grande guerreiro mal conseguiu derrotar uma encarnação atacante. Seu corpo já estava coberto de ferimentos e sua mão esquerda havia sido decepada. Ele não teve tempo para se curar, pois o número de encarnações continuou aumentando. Ele sentiu como se já tivesse cortado 1000 deles, mas choveu mais. Bum, bum, bum. Garoto, quanto tempo mais? As exúvias do Rei Macaco gritaram em frustração. Só mais um pouco, por favor, espere só mais um pouco. Yon-Woo cerrou os dentes, os olhos focados no livro do Rei Negro. Veias saltaram em sua testa e seus olhos ficaram vermelhos. As cartas ainda estavam se acumulando nas páginas. O livro tremeu violentamente com uma força forte o suficiente para arrancar seus braços, mas ele aguentou. Só um pouco mais. As letras necessárias para completar o livro estão sendo combinadas. Você atualmente combinou 79,1% das cartas. Você criou 11 páginas. Restam 3 páginas. Faltam aproximadamente 5 minutos para a conclusão. A contagem regressiva está começando. 0 hora 5 minutos e 0 segundos. 0 hora 4 minutos e 59 segundos _99.
0 hora 4 minutos e 59 segundos underscore 98. 5 minutos podem ser curtos ou longos, dependendo da perspectiva de cada um. Yon-woo sentiu seu poder mágico chegando ao fim, mas recorreu ao poder da alma para compensar o que lhe faltava. O nível de sua alma, que ele acabara de atingir, começou a tremer perigosamente. 0 hora 2 minutos e 43 segundos underscore 06. 0 hora 2 minutos e 43 segundos underscore 05. Quando metade do tempo necessário passou, um som preocupante soou. Rachadura. Esperando o pior, Yon-woo, a exuviai do rei macaco e a alma do grande guerreiro ergueram os olhos. Suas suspeitas foram confirmadas pela visão. Uau! Rachadura, rachadura, rachaduras estavam aparecendo no teto. A área de onde as encarnações emergiam se alargou à medida que rachaduras se espalharam pelo teto, acompanhadas de neblina e calor. Merda! Percebendo o que era, as exúvias do rei macaco gritaram. O caos rastejante iria destruir seu próprio mundo de inconsciente, ele iria se autodestruir. Isso destruiria todas as conquistas que ele reuniu, mas ele não parecia se importar. Era com que urgência ele queria proteger as revelações ou ele tinha mais alguma coisa na manga? Era impossível saber o que ele estava pensando. Porém, uma coisa era certa. Se eles fossem apanhados pela explosão, suas identidades e consciências seriam totalmente apagadas. 0 hora 1 minuto e 32 segundos 68. 0 hora 1 minuto e 32 segundos underscore 67. Movam-se, seus desgraçados. As exúvias do rei macaco varreram as encarnações que bloqueavam seu caminho com Hui Beng e usaram Shukushi para de alguma forma impedir que as rachaduras se espalhassem. Seu alvo era o núcleo distante pendurado acima. Porém, o calor era demais e seu Shukushi não funcionou. Naquele momento, 10.000 encarnações se ligaram aos braços e pernas do rei macaco. Independentemente de seus esforços para removê-los, 3 pareciam substituir cada um que ele chutou. Logo, ele não conseguia se mover. 0 hora 0 minutos e 58 segundos underscore 46. 0 hora 0 minutos e 58 segundos underscore 45. Nossa, o calor ficou mais intenso e rachaduras cobriram todo o mundo do inconsciente do caos rastejante. Estava prestes a explodir. Não, os gritos das exúvias do rei macaco foram enterrados sob uma pilha de encarnações. Ele só precisava se mover um pouco mais longe. Ele já podia ver o núcleo brilhante semelhante ao sol, mas estava prestes a desaparecer. Ele estava prestes a gritar de frustração, pensando que era o fim, quando uma lufada de ar quente soprou para longe as encarnações grudadas nele. Uau! As exúvias do rei macaco olharam para trás surpresas. Não se preocupe com mais nada e vá até lá. Eu protegerei você por trás. Um dragão familiar de 150 metros de comprimento olhou para ele. As asas do dragão se abriram e uma respiração ainda mais intensa fumegava em sua boca. O antigo dragão Calatos abriu os olhos.